Pessoal, bom, a gente teve algumas... Teve a Ivani, depois ela já abre o microfone e faz a pergunta aí, que ela colocou no grupo. E essa semana vocês viram lá que a gente teve lá o... Não foi o arranca-rabo, né? Mas foi como estudar, né? E antes da gente começar a gravação a gente vai falar do Astragalo, né? Como é que vocês estudam? Como é que a gente pode produzir cada vez mais? E melhor? Como é que a gente rende no estudo? Anotando. Tem que escrever, isso. Escrevendo. É a primeira coisa importante. Se você escreve, é uma forma de você memorizar. Então, a gente memoriza escrevendo. E não é passando amarelinho em cima das letras. É literalmente escrever. É gastar tinta e papel, não tem outro jeito. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? É sempre importante, né, que a gente escreva. Quando vocês falam de nome científico, eu hoje tenho uma facilidade imensa. Eu escrevo uma vez, eu geralmente memorizo. De uma planta nova. Imagina a brincadeira. Às vezes, quando o nome é mais complicado, eu demoro um pouco mais. Então, a gente tem que escrever algumas vezes, né? Porque a gente tem, muitas vezes, um Y no meio que não é um I, né? A gente tem um F que é um PH. E aí vai. E, às vezes, o PH é de um lado, do outro lado não é, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento com a escrita, né? Então, escrever é uma forma, é um hábito de vocês ter o hábito de escrever. E todo dia um pouquinho. Se você escreve todo dia um pouco, você cria habilidade. Você vai começar a criar mais habilidade de captar as informações e fixar as informações. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante que eu acho em relação a vocês, né, é a questão assim, Gilson, a gente está no meio de um mundo, de um universo de informações. Sim, vocês estão. As informações estão ali o tempo todo, não estão? E é muita informação. Só que, vamos lá, informação é a mesma coisa que conhecimento? O que vocês estão construindo aqui? Conhecimento. Então, a gente não está só jogando informações para vocês. Porque senão a gente podia falar para você, vai lá e coloca lá plantas medicinais lá no Google, divirta-se. Certo? Vocês devem ter feito isso várias vezes. Vocês viram que não é o melhor método. Porque vem um caminhão de informações e no meio das informações a gente não tem conhecimento. Como é que a gente constrói o conhecimento? Então, vocês têm que começar a pensar que esses métodos que a gente passa para vocês de informações, né, de conhecimento, de como que a gente estuda uma planta. Vocês estão vendo que a gente caça foto, é a primeira coisa, né? E a gente não fica caçando, né, Lúcia? Qualquer foto. A gente quer a melhor foto. A foto do quê? Da folha, da flor, da semente, da frutificação. Então, a gente tem que sempre ter muita informação sobre, né? Então, é um conhecimento que a gente vai tendo, né? E vai abrindo cada vez mais, né? Fazendo eco? Não, mas desliga o microfone do computador, do notebook. Conseguiu? Não. Embaixo. Agora não capta mais som. Então, assim, vocês podem começar a pensar, quando vocês forem buscar uma informação de uma planta, né? A primeira preocupação, o que a gente tem que procurar de informação da planta? Gilson, mesmo que eu não tenha foto nenhuma, não se preocupe com isso. A foto a gente gosta de mostrar, porque a gente gosta de discutir essa coisa da identificação. É uma coisa da gente. Então, assim, e eu não gosto de buscar fotos na internet. No último caso do caso. É porque eu não gosto de ficar tirando foto dos outros. Tem direitos autorais. Então, a gente começa trazendo por aí, né?
se a gente tem que ser ético, a gente não pode ser ético só da porta para fora. Né? Ali eu escondo, né, quando a pessoa não está olhando. Meu professor diz assim, a ética, ela se aplica principalmente quando não tem ninguém vendo. É ali que você mostra que você é ético. E não é da porta para fora, é dentro, né? Então, por isso que a gente gosta muito, né? É claro que a gente, hoje mesmo, do Astragalo, vocês vão ver que até um tempo atrás eu não tinha foto. Mas eu fiz foto agora. Por quê? Eu fui lá na região da Liberdade, eu paguei caro, não foi barato, não. Um saquinho de Astragalo. Mas aí eu estava junto com um cara que foi muitas vezes para a China. E ele falou, o Astragalo membranáceo? Eu falei, Astragalo membranáceo. Você está levando? Eu falei, estou levando. Porque estou levando, que eu vou fazer álcool, a tintura, né? A gente já fez a tintura, está quase pronta, e a gente vai experimentar essa coisa, porque ele é muito bom. Vocês vão ver quanta informação tem do Astragalo. É uma coisa impressionante, né? Então, assim, a primeira coisa importante, que nem a Célia mandou, como é que é o nome da plantinha, da folhinha, da plantinha da mulher? Que ela mandou lá? Fada azul. Já ouviram falar da fada azul? Vocês podem chamar de ervilha azul também, né? E o nome científico, né? Bem sugestivo. Clitória ternátea. Tá vendo? Quase que alguém sai para o campo trepando nos vegetais, né? Tá vendo? Você sabe por quê ou não? Eu tenho ela dupla, tenho ela simples e dupla, tá? Só para vocês imaginarem, eu atendo um alto executivo, e olha como é interessante conhecer as coisas, né? E eu brinco com isso, porque você imagina lá, clitória é de clítoris mesmo. É porque a flor lembra uma vagina. E o botânico que nomeou fez isso, né? Viu lá a vagina e meteu o nome, né? Pode mandar. Depois eu tenho fotos minhas, né? A pessoa mandou da internet, né? Eu tenho fotos. Da internet, ela plantou no sítio dela. Plantou no sítio. Então depois você... para comer a flor. Isso. Essa flor, ela é roxa. E se você seca ela, ela continua roxa. Se você colocar na água, ela fica roxa, linda. Faz suco, eles colorem coisas, né? Fazem pratos com ela e assim por diante, né? Então, eu fui olhar no rótulo de um gin. Porque o gin é feito do quê? O gin é feito de zimbro. Aí eu fui olhar gin azul. Eu falei, gin azul? Será que é do zimbro? Aí fui lá no rótulo. Não, tem lá a ervilha azul. Clitória ternátea, vai dar uma coloração intensa, porque não sei o que, lá. Olha que engraçado, olha como que você vai juntando as coisas. Então, você vai procurando informação, e a gente fica sempre com a informação ali. Se vocês têm o hábito de esquecer, não esqueça. Anota e pendura na parede, onde você bate o olho. É assim que eu faço. Eu fazia muito isso, nome científico. Onde que eu batia o olho? No espelho, por exemplo. Você pendura na parte mais alta, todo dia você bate o olho, você vai lembrar. Você lembra, você fixa, certo? A gente, geralmente, técnicas de memorização, a gente usa assim. Você fala o nome hoje 3 vezes. Amanhã 3 vezes. E depois de amanhã. O que memoriza muito mesmo? Fazer o quê? Escrever. Certo? 3 vezes no dia, 3 depois amanhã e depois de amanhã. E você repete uma semana depois. Porque a gente joga, a gente tem a história do conhecimento, né, do consciente, subconsciente e inconsciente, não é isso? Tudo que a gente não usa vai para onde? E você não tem. Se você não é inconsciente, você não sabe mesmo. No subconsciente, você pode trazer de volta. E quando a gente começa a fazer essa coisa de jogar lá para dentro e trazer de volta, a gente cria portas. A gente podia traduzir falando o quê? A gente cria... O que a gente cria? Conexões neurológicas, tá, gente? A gente cria conexões neurológicas. Esse é o exercício que você tem que fazer. Quanto mais você for exercitando, mais fácil fica. Vocês veem que a gente trabalha com coisas complicadas, não trabalha? Você fala, como é que vocês lembram de tudo isso? Porque a gente usa muitas vezes.
E nós três, a gente tem uma coisa muito legal, que um lembra o outro. Quando esquece de uma abordagem, o outro vai lá e lembra. E aí você começa o quê? Ficar cada vez mais atento, a gente não fica funilando o conhecimento. Porque se a gente ficar contando a história sempre, a gente vai esquecendo de partes. Vai ter um outro que lembra e vai largando. Então, é uma forma de aprendizado em sala de aula, inclusive. A gente não se permite de ficar sempre na mesma coisa. A gente fica provocando os outros. Vocês podem ver, né? A gente fica sempre o tempo todo. Como é que é mesmo? Acerta de vez em quando. Como é que é a história mesmo da pergunta, Gilson? E está desantenado, antena, né? E a gente cria conexões. Quanto mais conexões eu vou criando, mais saudável dentro da cuca. E mais conhecimento eu consigo fixar. Senão, eu não consigo fixar. Eu vai embora. Certo? Então, vocês podem seguir sempre quando a gente pensa na formação da monografia. Vocês podem agora, a história do livro, né? Vocês acham que isso aqui vocês encontram em qualquer livro? O esquema que está aqui? Não. Vocês vão ver que tem coisas que a gente criou. Orientação de uso, cuidado de uso. É coisa que a gente começou a colocar. E não tinha isso nos livros. Então, a gente estava colocando para enfatizar. Olha, cuidado, orienta direitinho, porque essa planta pode dar sangramento. Cuidado que essa planta ela é antiagregante plaquetária. E a gente gosta de colocar referências, porque fica mais fácil. E a gente está fazendo o quê? Um trabalho que é assim. Esse trabalho que a gente está fazendo nesse livro é um trabalho que a gente faz nas apresentações. A gente está complementando agora com essa coisa do livro, né? Coisa que já tem muita apresentação, se vocês pegarem, já está no livro. E o livro já tem coisa que está menos do que as apresentações. Você fala, como assim? Por incrível que pareça, tem muita coisa no livro que o livro a gente escreveu 3, 4 anos atrás, né? 3 anos atrás. Só para imaginar a brincadeira. E a gente não podia mexer no livro. Como assim não podia mexer no livro? Olha o registro aí nas primeiras páginas de quanto que é. Que a gente entrou com o registro. Se você muda o livro, você tem que ir lá e mudar depois no registro de novo. E vai ter que esperar de novo todo esse tempo. Então, a gente não podia muito mexer, né? Vocês podem seguir essa coisa do livro, né? Então, hoje, se eu falar para vocês de uma planta, você vai dizer qual é a substância mesmo, Gilson? Não é isso? Sim ou não? Tem algum cuidado, alguma contraindicação? Olha como que vocês estão construindo o conhecimento. Então, é claro que cada um tem seu tempo, seu ritmo, né? Quanto mais eu ficar atento, mais fácil fica de fixar conhecimento. Se eu leio alguma coisa desatentamente, eu não vou fixar. Então, se você vai ler uma frase, aquilo que eu falei para vocês, é sério. Leia todo dia, nem que seja uma frase. Escreva uma frase, escreva um nome, né? Todo dia fixando alguma coisa, em 6 meses vai ser completamente diferente. A nossa cachola cresce. A nossa cachola começa a não ter menos risco de Alzheimer, menos risco de Parkinson. Vocês sabem disso, né? Certo? Quanto mais eu vou aprendendo, mais difícil de ter uma doença de memória depois. Senão a gente vai tendo memória. Tem mais facilidade para ter. Tranquilo? Então, é uma coisa que a gente tem que ir acumulando. Então, assim, não se assustem. Os nomes científicos são complicados mesmo? São. Mas vocês têm professores que vão explicar os nomes, né? Certo? A gente começa a brincar um pouco com isso, fica mais gostoso de estudar, né? Qual que é o significado? Todas as palavras que eu pego que são complicadas, eu vou atrás. E hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? Qual que é a ferramenta mais interessante? Google. E você sabe que se começar a treinar o desgramado, né? Quanto mais você faz pesquisa lá, mais ele vai trazendo conhecimento. E é impressionante, né? Por exemplo, eu vejo que quando eu pego um celular de alguém para pesquisar, vocês não fazem ideia, é uma lástima. Porque eu pesquiso pelo nome científico. Eu começo a escrever lá, ele já me joga o nome científico direitinho. Ele sabe que eu pergunto assim, nome popular. Qual é o nome científico? Eu coloco bara, nome científico. Se eu coloco uma planta popular, ele já me joga assim, nome científico. Ele já sabe que eu vou perguntar. Ele fica viciado, você vai treinando o bichinho, né? Então, quanto mais eu colocar ali, mais informação vem. Olha que coisa interessante. Se eu coloco menos informação, a abreviatura você acha, adivinha. Certo? Então, assim, sigam sempre o esquemão que a gente elaborou para vocês.
fica muito mais fácil. Qualquer palavrão que você não entenda, vai atrás. Ele traz um certo conhecimento. E você não está ficando no raso, você está indo mais profundo. E isso vai trazendo cada vez mais informação, e a gente vai acumulando esse conhecimento. A tendência até do Google, gente, uma experiência também assim, tem que ter uma inteligência artificial que o seu usuário, uma vez logado, todas as pesquisas que você faz, inclusive, depois ele vai até te dando algumas sugestões. Por quê? Porque a inteligência artificial ele fala, é esse tipo de assunto que ele gosta. Aí ele vai te dando algumas abordagens ali fora, se você está perguntando ou não, né? Para que vá adquirindo outras informações naquele referencial. Então, está pesquisando fitoterápicos, ele vai te dando sugestões para que também até os usuários compram produtos, né, fornecedores, também saiba que você é um perfil de pessoa que pode comprar dele. Então, quer dizer, todo mundo está atrelado. Então, não só, né, e ainda mais. Se eu jogo lá hoje, se eu jogo no meu Google, se eu jogo lá um estudo científico sobre o astragalo, por exemplo, ele já, dentro do Google Acadêmico, ele já me dá uma série de opções para eu pesquisar outros assuntos sobre o astragalo. Só para imaginar, em estudos científicos, Gilson, em estudos científicos, ele já vem as opções. Ontem, por exemplo, você não imagina assim, eu pesquisei a semana inteira sobre o astragalo. Eu tinha uma boa monografia, eu tinha, mas eu reformulei ela inteirinha, porque eu encontrei material bom, porque eu fui atrás de mais conteúdo, porque quanto mais a gente vai fundamentando, é aquela coisa da preocupação. Tem uma Pasternak que diz assim que fitoterapia não funciona. Eu falo, como é que é? Não funciona o quê? Tudo que passar pelo crivo da ciência. Eu vou falar assim, eu sei. E antigamente se tratavam como? Aquele conhecimento lá que foi acumulado lá do passado, não presta, né? Joga na lata do lixo e começa de novo, né? Medicamento é feito com o quê? Molécula de quê? É molécula química. Sintetizada em laboratório. Copiada de onde? Tarde. A gente tem um monte de medicamentos. Só para você imaginar, um tempo atrás o Panisa veio com a história, né? Pena que eu estava dirigindo. E eu não fixo toda, porque ele fala rápido e fala pelas metades, ele não fala inteiro. Então é difícil de catar. Ele geralmente não repete, o filho da mãe. Então, assim, ele me contando que o corticoide é feito do iam mexicano. Eu quero entender essa brincadeira, porque, assim, o que eu quero começar a fazer? Eu quero estruturar a brincadeira. Eu quero ver se alguém vai me dizer que fitoterapia não funciona. Eu vou perguntar assim, a Catarantius roseo, que tem a vimblastina, vincristina, não é quimioterápico, né, minha amiga? Não funciona, né? Claro que não funciona. É quimioterápico só. Certo? Não é fitoterapia. Veio da onde? Veio de planta, caramba. Até hoje. Vimblastina e vincristina são 2 fitoterápicos, 2 substâncias da Maria Sem Vergonha, né? Não sei se vocês lembram qual que é. Lembra qual que é a Maria Sem Vergonha? Sim. Ela tem de cor branca, rosa, róseos, né? Vermelho. Ela dá muito no quintal. É uma planta muito tóxica. Tomem cuidado. Não vamos falar... Vocês sabem que é a história da Ana Maria Braga, né? Ela se ferrou por conta dessa planta. Tanto que vocês podem ver, a Ana Maria Braga abomina a planta medicinal. Ela não fala de planta medicinal. Vocês podem ver, ela nunca fala. Por que ela nunca fala? Porque ela se ferrou. Ela foi fazer um comentário besta, né? O que foi comentário besta? Foi um comentário que, assim, o cara foi falar sobre as plantas medicinais, ele falou assim, olha, a vinca, a Catarantius roseus, né? Você extrai dentro dela substâncias que fazem quimioterapia. Olha, gente, uma plantinha que tem todo o jardim, dá para tratar câncer. O que as pessoas têm de mentalidade? Vou começar a usar. Vou começar a usar como preventivo. E aí, ó, um monte de gente foi para onde? No hospital. Por isso que hoje em dia ela não fala mais de planta medicinal. Pode esquecer. Porque foi um comentário infeliz. A gente, quando eu trabalho em televisão, rádio, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado, porque as pessoas pegam uma frase e executam.
É uma coisa maluca. É como se fosse verdadeiro e manda bala, né? E as pessoas se ferram. Então, assim, conhecimento a gente constrói com dedicação, tem que ter muita... Então, assim, peguem lá sempre como exemplo, né? As nossas monografias, né? Quando eu quero estudar uma planta, pega as caixinhas lá e preenche a caixinha. Nome científico, nome popular, parte utilizada, de origem. De onde que é essa planta? Uma descriçãozinha botânica. Tem significado dos nomes científicos? Tem algumas que vocês vão procurar na internet e vocês não encontram de jeito nenhum. Aí você fala, Gilson, onde que você cata? Eu tenho livros até em italiano, que tem etimologia da palavra, e vou atrás. Eu tenho uma coleção de livros de biologia, que vocês não fazem ideia. Dá uma inveja com o biólogo. Por quê? Porque a Célia falava muito de parte de botânica, né? E aí, assim, Gilson, rizoma não é uma raiz. Kikatsu, né, dizia. Como não é uma raiz? Se eu estou vendo que é uma raiz. Não, não é uma raiz, Gilson. É um caule subterrâneo. Aí, o que eu fiz? Se vocês pegarem o primeiro livro, tem um dicionáriozinho atrás, não tem? Eu fui lá e comecei a fazer. Ah, uma cor de folha. O que é uma cátio de uma cor de folha? É uma folha em formato de coração. Então, você começa a ir atrás, e eu tive que estudar muitos anos. Vocês não fazem ideia quanto estudei. Estudei a parte de biologia. Então, assim, até um tempo atrás eu vi ali, tem uma faculdade que está dando um curso de taxonomia gratuito, de graça. Eu falei, me dá o contato. Eu vou lá e faço. A exigência é ser biólogo? Fudeu, né? Eu não sou biólogo. Mas eu faria. Porque a taxonomia é um ramo dentro da botânica, né, que é da identificação de plantas. Você vai estudar o quê? A estrutura daquela planta. Você pega lá, assim, um palavrão. Esta planta é escadescente. Quem que sabe o que é escadescente? Acho que nem a Célia lembra, né? Escadescente. É uma planta que é trepadeira. Certo? Simples assim. Então, quando você vê uma planta escadescente, uma planta trepadeira. Certo? Então, fica mais fácil da gente estudar, né? Fica mais fácil da gente conseguir compreender. Só que termos que são muito difíceis. A gente tem que ter um dicionário de biologia. A gente tem que ter, às vezes, não só um dicionário, vários dicionários, porque às vezes não tem um termo lá. E eu tenho vários dicionários desses. Eu tenho vários livros. Eu tenho um livro do Eichmann, de biologia, que tem uma capa do Van Gogh na capa. Ele é maravilhoso, é uma fortuna um livro desse. Mas eu comprei. Fui no sebo, estava lá bonitão. Eu coloquei debaixo do braço e fui embora. Falei, me dá ele aqui, né? Eu tenho 8 volumes, dá uma prateleira inteira, do Silveira Bueno. Já ouviu falar do Silveira Bueno? Tá vendo? Alguém já ouviu falar do Silveira Bueno? Etimologia. Então, Gilson pega um palavrão lá, não tem? Puf. Tem todas as palavras? Que desgraça, não tem. Mas eu tenho outros dicionários, que eu tenho até dicionário no meu próprio computador. Eu vou lá e abro o dicionário e vou lá e pesquiso. Em espanhol, em italiano. Tem um italiano. Você fala, você é louco? Não, não sou doido, não. Tem um dicionário, tem um site italiano que eu leio em italiano. Eu vou ler primeiro em italiano, depois eu leio em português. Eu tento entender no italiano mesmo, né? Traduzo, depois faço a tradução, vou lá e olho essa tradução, se está certo. Por quê? Porque eu me forço a estudar italiano também. Então, é sempre buscando informações. Tem um dicionário, eu tenho um livro de espanhol muito bom de etimologia da palavra. E ele vai pegar nomes das espécies, principalmente dos gêneros. Então, vem tudo lá, tudo em espanhol. Eu gosto de brincar com isso. Então, é uma forma de aprendizado? É uma forma de aprendizado. Gilson, quantos meses você fica atrás de uma planta? Vocês não fazem ideia. A cebola faz 1 ano que eu estou atrás dela. Eu quero saber a etimologia correta da cebola. Da palavra cebola. É difícil de encontrar. Você não encontra, não tem material sobre. Aí fica ali anotado. Alguma hora eu cato. Tem, às vezes, eu fico semanas inteiras perdendo tempo sobre essas coisas, né?
E a gente vai aprendendo. Então, assim, é fuçar o tempo inteiro. E fuçar no quê? Qualquer coisa? Não, direcionado. Fuço direcionado. Então, você vai estudar uma planta, estude. Começa de cabo a rabo e você brinca lá, né? Certo? É uma forma de vocês aprenderem. Tranquilo? Então, lembra depois, se a gente lembrar a estrutura das apresentações da gente, tem a parte da planta, nome científico, nome popular, família, parte utilizada, origem daquela planta, né? Você tem ali. Depois, o que você tem? Uma estrutura de a gente contar um pouco sobre esse nome da planta. Todas elas têm. Se vocês encontrarem uma planta que a gente está passando que não tem um significado, você fala, ô, preguiçoso. Cadê o significado aí? Vocês podem chamar de preguiçoso. A gente está sempre atrás. Tanto que a gente, outro dia falaram assim, vamos reimprimir, tem mais umas 4, 5 ervas aí para reimprimir o primeiro livro? Eu falei, 5? Falei, pelo amor de Deus, tem mais outro tanto. No mínimo. Lá tem 200 plantas com significado. Tem mais 200. No mínimo. Só para imaginar a brincadeira. Tem que fazer o segundo. Aí, vamos lá. Depois, o que vem de estrutura? Uso tradicional, né? Por que, Gilson, você dá tanta importância para uso tradicional? Porque eu estou diferenciando de uso popular. Gilson, qual que é a diferença? O uso tradicional tem que ter, no mínimo, 30 anos na Anvisa de uso. Provado. Como assim, Gilson? Tem que ter uma população ali que usa aquela erva no mínimo 30 anos. E tem que estar relatado. Então, que nem o murcho amarelo. Você vai na Amazônia, quantos anos faz que estão usando? Séculos. Tem prova? Tem. Indígenas, né? Eles conhecem muito o murcho amarelo. Então, tem que ter algum relato, alguma coisa. Só para se imaginar. Vou contar para vocês agora. O Paniza vai reimprimir aquele livro Cheiro de Mato. Plantas medicinais Cheiro de Mato. Por que ele quer reimprimir? Ele não pode mexer no texto. Porque é uma prova, que aquele livro foi em 84, acho que me falha a memória, que foi editado. Então, é uma prova que já tem aquelas plantas lá, é uma prova, ele fala assim, é uma jurisprudência. Ainda quero entender direitinho o que quer dizer com isso. Para a Anvisa, provavelmente é uma jurisprudência. Aquela planta já está sendo usada há muito tempo. Tá vendo? Tem mais de 30 anos aquele livro. E por isso que ele quer editar daquele mesmo jeito. Serve para chegar na Anvisa, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aqui em livro. Provado que está com uso mais de 30 anos. Então, essas plantas aqui, referenda lá para a Anvisa. Referenda, coloque essas plantas no uso lá do SUS. Cria a monografia delas. Certo? Olha que coisa interessante. A gente vai ter que pegar os livrinhos velhos, né, e começar a brincar com isso. Pode imaginar. Isso é interessante a gente conhecer essas brincadeiras. Então, esse uso tradicional não é um uso que vira moda agora que nem ora para nobis. Ora para nobis cura câncer, vocês sabem disso, né? No popular. Tem fundamento? Não, não tem porra nenhuma de fundamento. Certo? Por isso que as pessoas, a gente tem que ficar com o pé no chão. Não vai muito atrás na onda. Ah, Gilson, mas ele tem que ir mais lento. Não tem problema. Vai no lento mesmo. Algumas pessoas querem surfar na onda o tempo todo e se quebram, né? Vão se ferrar. E a gente não precisa ir na crista da onda. Você vai atrás com conhecimento, certo? Construção de conhecimento. Então, o uso tradicional sempre tem. Eu gosto de relatar. Eu gosto disso. Eu acho uma coisa interessante. E aí, sempre pensar assim, quais são as substâncias que tem nessa planta? Cada vez a descrição mais elaborada, sempre a gente comenta sobre a substância. Por quê? Substância é o que vai provocar alguma alteração no nosso organismo. Então, qual é a substância? A Paulinha estava toda empolgada, vamos fazer um dicionário disso. E o dicionário já começou faz tempo. Já tenho no meu material, já tenho um dicionáriozinho de substâncias aromáticas. Deve estar em quase 100 páginas, só para imaginar. Eu quero saber o nome da substância química. Eu quero saber qual grupo pertence. Tem alguma aroma, por exemplo, Gilson citral tem aroma de quê? De limão. Certo? Eu quero saber todas as substâncias que têm cheiro de limão. Todas. É fácil encontrar? Não, não tem. Certo? Mas eu sei lá que o linalol tem cheiro de limão, o limoneno tem cheiro de limão, citral,
citronelol, citronelal, neral, certo? Nerol, e aí vai. Tem uma série de substâncias que tem cheiro de limão. Aí você fala, como é que você sabe? Estudando, tem jeito. Você não encontra um livro lá que tem cheiro de limão. Você vai encontrar no meio de um estudo científico, no meio de algum livro, e não tem nada separado. É difícil. Vou contar a vocês. Vai virar um dicionário de substâncias. Quanto tempo a gente vai levar para a gente conhecer, imprimir isso? Vai levar tempo. Sinto muito. Porque não custa, isso é demorado para burro. Vocês não fazem ideia. Aí, Paulinho, a gente está se metendo num vespeiro que é desgraçado. A gente vai entrar ali, vai mergulhar numa coisa que a gente vai sair aranhado com certeza. Dá dor de cabeça para burro, vocês não fazem ideia. Mas por que eu estou fazendo? Porque hoje em dia eu tenho várias substâncias que quando eu quero rechear a minha apresentação, eu vou lá, abro o meu arquivo de substâncias e seus efeitos. Está lá em ordem alfabética. Vou lá, procuro lá. Tem cânfora? Tem. Olha que legal. Tem estudo científico? Tem. Ah, que legal. Então, eu posso começar a brincar com isso? Posso. Fica muito mais gostoso. Só que você fala para vocês. Ah, por que vocês não fazem? Cadê o tempo? Só tem 24 horas por dia. Não tem muito jeito, né? E a gente ainda não é filho de papai, tem que continuar pagando as contas. Nessas 24 horas, a gente ainda precisa dormir. Ainda tem que dormir, né? Que desgraça, né? Não. E aí, vamos lá. Oi. Dá licença. Você estava falando da jurisprudência. O direito de jurisprudência é quando tem uma sentença aprovada por um juiz em relação a um tema. E aí, outras sentenças semelhantes àquela podem utilizar aquela sentença aprovada e aceita como jurisprudência, ou seja, elas podem manter o mesmo padrão. Nesse caso, jurisprudência do livro é tempo de utilização daquele livro. Então, ele teve uma autorização, ele teve tempo de aprovação daquelas coisas que estão escritas, então criou uma jurisprudência naquele livro que não tem contestação. Autenticação, né, Paulinho? Como se tivesse um autenticado, Um autenticado daquilo. validado perante De uso, né? De uso. Eu preciso... Só que eu quero entender, porque assim, o panista sempre olha longe. Não pense que é rasteiro. O bicho está sempre assim, ó. Você fala... 2, 3, Como é que o cara... Só para vocês imaginarem o que eu estou falando. Há um tempo atrás, ele me veio com a história. Gilson, a gente tem que pensar agora em criar uma Petrobras das plantas medicinais. Eu falei, como? A gente tem que criar uma Fitobras disso. A gente tem que lembrar assim, olha o petróleo. Não, olha para a Amazônia. Olha a riqueza que a gente tem para explorar aí, se não é um pré-sal. Eu falei, onde que o cara tirou isso? Nós somos. Nós somos. Lúcia, eu acho que eu já contei para vocês. Eu acho que eu já contei para vocês. Eu vou contar de novo, tá? Há um tempo atrás, eu atendi uma mulher que trabalhava dentro de um pequeno laboratório farmacêutico. Pequeno laboratório, segundo ela. Eles tiveram acesso a uma reunião onde, ou num congresso, alguma coisa do tipo, de laboratórios. E aí veio um laboratório americano apresentar a plataforma deles. A plataforma deles só tinha 90 mil substâncias naturais. Substâncias naturais. Tudo estudado. De cabo a rabo. Então, você falava assim, quero fazer um medicamento com citral. Então, você podia organizar um medicamento à base de citral. Ele te dizer tudo, como você fazia, tudo direitinho, bonitinho. Quais são as substâncias que podem compor com citral? Pode ser limoneno? Pode ser inolol? Pode. Potencializa o efeito? Potencializa. Quais são as substâncias que dão interação? Quais são as substâncias que anulam o efeito, potencializam o efeito? Só para se imaginar, é brincadeira. E no final podia fazer um medicamento.
já com a bula pronta. Só que essa plataforma, para ter acesso, eu falei, cadê o acesso? Minha primeira pergunta, você tem acesso? Não, Gilson, bem que eu queria ter. O acesso mais simples custa $1,5 milhão. Entenderam a brincadeira? 90 mil substâncias naturais. Catalogada não, estudada, cabo a rabo. Lembra do meu dicionáriozinho? Você já imaginou passar a mão nisso? Virava um dicionáriozão. Só para imaginar a brincadeira. Não sei. A gente não tem acesso. A gente não tem acesso. A gente está trabalhando por baixo. A gente está cavando por baixo. A gente não está escondendo. A gente quer cavar e deixar à vista. É bem diferente a conversa. Não, e é uma preocupação, né? Pelo menos lá na cultura, pessoal também, né? Essa preocupação do pessoal ir para o Brasil, localizar as coisas que são boas, né? Então, na Amazônia, nos estados, e o pessoal patentear. E aí a Natura vai fazer um produto, ela tem que pagar para usar aqui. Pagar royalties. Eles estão fazendo esse trabalho justamente para conseguir patentear muitas dessas. Isso. Então, aqui, lembra lá, então, tem que falar de substância. Concorda comigo ou não? Qualquer planta que vocês forem estudar, tem que saber de substância. Não tem jeito. É um caminho que vocês vão... É um esqueletão que vocês podem seguir. Tem algum estudo científico sobre aquela planta? Ah, não, é só uso indígena, só uso tradicional, é só uso popular. Não vai na onda. Você vai ter que cavar para ver se tem algum estudo científico. Eu quero comprovação. Eu não quero saber de propriedade da planta. Pode até saber que tem a propriedade lá. Quais são as propriedades? É adstringente, é cicatrizante, é estimulante, é calmante, é imunomodulador, é imunoestimulante, imunossupressor? O que ele é? É propriedade. Mas eu quero ter substância e efeito dele dentro do organismo. Certo? Isso é mais difícil de a gente encontrar. Porque aqui a gente está no miolão da coisa. É a coisa mais importante. Aqui que vocês têm dificuldade. Porque a gente não tem acesso fácil. Essa é a brincadeira. Quando o cara mostrou um aplicativo para mim, falei, porra, me dá essa merda na minha mão para ver o que eu faço. Ele falou, qual é o óleo essencial? Eu adoro óleo essencial, tá, Gilson? Qual óleo essencial você mais gosta? Lavândula, angustifolia ou officinalis? Não, vamos por partes. Lavândula quem? Angustifolia. Ele me mete o aplicativo ali, baixa quantos estudos científicos da lavanda? 6 mil. 6 mil estudos científicos. Aí eu falei, como é que é? Ah, você pode até pesquisar por substância. Eu falei, puta que pariu. E aí? Ah, não, é um aplicativo meu. É um APS meu. Você quer? Paga. Eu falei, me dá uma ferramenta dessa na minha mão. Ah, ainda assim, Gilson, eu posso baixar ele, o estudo na língua original, e do lado já traduzido. Vocês conseguem imaginar o que eu estou pensando? Quando me dizem que não tem estudo científico sobre, eu vi com os meus olhos. 6 mil estudos científicos da lavândula angustifolia. 6 mil. Imagina a brincadeira, você fica a vida inteira estudando só lavanda, se você quiser. É muita coisa. Então, assim, a gente tem material. A gente pode ter acesso, a gente tem que encontrar e descobrir esse caminho. Quando eu falo para vocês que aqui a gente tem que... Como é que a gente faz uma pesquisa? Eu quero dar uma aula para vocês. Eu quero pegar o aplicativo lá, eu quero fazer um monte de foto, direitinho, bonitinho. Dá uma dor de cabeça desgraçada. Quando vocês veem... Eu já vou mostrar para vocês depois do Astragal, lá no final. Para vocês verem como é que faz a medida a bendita localização do material. Eu coloco o link lá. Se vocês colocarem o link e forem ler, tentar ler o estudo científico lá, vocês vão ler ele no original. Alguns estudos, tem que pagar se você quiser ter acesso. Só me imaginar, você tem acesso a um resumo. A maioria. Por isso que o Gilson quer o quê? Se eu conseguisse me ligar na USP, eu ficaria. Você tem acesso a um meio mundo de material de graça. Aí você pode pesquisar pra caramba. A população não tem acesso? Não.
Eu sei que tem uma biblioteca da USP que dá acesso à população a todas as revistas que eles assinam. Eu quero descobrir onde que é essa biblioteca. Eu sei a pessoa que me falou que tem isso. Eu quero saber qual é a biblioteca. Posso ir lá com HD? Aí vou me divertir. Uma vez por mês eu vou e me divirto. Só para vocês imaginarem, uma pessoa que tinha acesso na coisa da USP, ela baixou 800 mil estudos científicos. Falei, quanto? 800 mil, Gilson. Eu fui jogando tudo para dentro do HD. Sabia que ia perder o contato. Perdeu acesso. Só para você imaginar. Então, você tem acesso a muita coisa. Então, é um universo de informações, né? Que se transforma em conhecimento a partir do estudo da gente. Não tem outro jeito. Então, aqui é a parte mais difícil. Aí, depois, pode seguir o livro, gente. E quem não quer comprar o livro, não tem problema. Fala, Gilson, me faz uma foto de uma planta. Tem lá, vocês vão ver, indicações. Quando que vem as indicações? Depois de todo estudo. Aí depois vem lá, contraindicações. Miolão do livro. Contraindicações. Orientações de uso, cuidado de uso, efeitos colaterais e efeitos adversos. Tem interação. Vocês não fazem ideia de arrepiar. Hoje em dia, o que a gente descobre de interação, esses dias eu descobri um site português, me diverti. Só que assim, não tive tempo para pesquisar naquela porcaria, mas está lá anotado. Eu baixei umas coisas muito interessantes de interação. Muito interessante. Você vai atrás da planta e vem lá todo um monte de interações. Tudo no estudo científico. Eu falei, olha que espetáculo. E aí vem a toxicidade, que é a última coisa. Então, isso vocês encontram nos nossos estudos. A gente não esconde para vocês. A gente podia dizer, vou te contar só uma parte. O resto é problema seu. Não, a gente quer contar tudo para vocês, porque a gente quer que vocês sejam bons. Certo? Então, é difícil. Tem que perder a preguiça, arranjar tempo, porque eu sei que é difícil. Certo? Preguiça, muitas vezes, é difícil. Porque é fácil você seguir alguém que te fale. Mas você não sabe. Entende? Você vai ouvir aquilo, vai engolir. Gilson, tem alguma informação legal, algum livro legal? Tem, sempre tem. Certo? A gente vai fundamentar. Então, perder a preguiça e, às vezes, a gente arranja tempo, que é mais difícil. Porque a gente não é filho de papai, isso aqui é a mesma coisa de vocês. Vocês não estariam aqui se fosse filho de papai. Estaria na praia, tomando água de coco, com caipirinha, certo? Sim ou não? Sim, né? Sim. Tomando gin azul, né? De clitória eternátia, né? Nome, então, certo? pessoa, né? Certo? E aí, assim, a gente tem que depois começar a ter o esquemão de como é que eu estudo. Isso é mais difícil. Para quem entrou depois, eu vou fechar essa gravaçãozinha e vou colocar lá no curso, como estudar. Certo? Vocês podem, quem entrou depois, pode assistir depois de novo. Tá? Vou mandar para vocês um link hoje à noite, para vocês acessarem direto no Drive. Como estudar, certo? Porque é uma forma de vocês irem aprendendo, né? A gente vai começando a estudar, aprender e a brincar. Certo? Não sei se tem alguma pergunta, gente. Deixa eu só fechar aqui. Só vou falar uma coisa